som. Boa noite, todos os irmãos e irmãs. Vamos ficar de pé para cantar. Oração de São Francisco, número 122. Muito veloz que
das Três Feiras? Vamos lá.
Vamos cantar Sou Milagre? Nunca houve noites que pudesse impedir o nascer do sol da esperança, e não há problemas que possam impedir os verdadeiros pais de me ajudar. Nunca houve noites que pudesse impedir o nascer do sol da esperança, e não há problemas que possam impedir os verdadeiros pais de me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descer o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descer o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Vamos cantar Minha Vida do Mestre? A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre.
você tem valor? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Pare de ficar sofrendo, angústia e dor com esse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu tenho que falar do valor que você tem. Eu tenho que falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, Verdadeiros pais está com você. você tem um valor, Verdadeiros pais se movem em você. Você tem um valor. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Parem de ficar sofrendo, angústia e dor com esse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. você tem um valor, Verdadeiros pais está com você. você tem um valor, Verdadeiros pais se movem em você. Você tem um valor. Vamos cantar unidade número 40. Vamos lá. Arrebenta o
Boa noite, irmãos e irmãs. Vamos orar. Boa noite, Pai Celestiais. Boa noite, verdadeiros pais do céu, terra e humanidade. Pai, estamos aqui reunidos entre irmãos e irmãs na vossa casa, Pai, para ouvir um pouco das vossas palavras, Pai. Que realmente possamos aprender tudo o que aqui foi passado, que possamos colocar em prática no nosso dia a dia, nos tornando pessoas melhores cada vez mais e dando assim alegria para o Senhor, para o vosso coração, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando a pessoa que irá passar as vossas palavras para que possa passar da melhor maneira possível. Obrigada, abençoe e proteja todos que estão aqui e quem não pode estar por algum motivo. É isso que eu peço e agradeço em meu nome, Amanda de Almeida Silva e Carlos Eduardo Correia, membros de uma família central pela bênção. Adio. Vamos receber o pastor Inohan com uma salva de palmas. Boa noite, todos os irmãos e irmãs. Sejam muito bem-vindos para mais um sermão dominical. Realmente desejo e oro para que as palavras de hoje possam inspirá-los, possam nutri-los para a caminhada de mais essa semana que vamos ter aí, então, início. Bem, eu preparei um tema hoje, na verdade, a gente fiz a pesquisa no Facebook, para os irmãos e irmãs, dentro daqueles temas que os irmãos e irmãs gostariam de estar ouvindo, naturalmente que existem temas providenciais que não há tempo, um momento certo, mas quando chega ali a demanda providencial, a gente tem que atender, e aí muitas vezes a gente acaba citando, entrando em certos temas. Porém, a gente sabe também que muitos irmãos e irmãs possuem questionamentos sobre algumas determinadas coisas, alguns determinados temas, E dentre esses muitos temas que foram trazidos, que foram aduzidos ali para a gente estar, vou baixar um pouquinho isso daqui, para a gente estar estudando, aquele que mais foi chamado para o estudo foi esse tema aqui que eu vou apresentar no sermão de hoje, que fala sobre a nossa morada no mundo espiritual. Pessoal, quando nós pensamos a nossa morada, como será que vai ser nossa chegada? Como será? Será que vai haver um local preparado para nós? Vai haver, uma casa pronta? Ou será uma choupana? Ou será... Como será o outro lado, Uma coisa certa é que todos nós, querendo ou não, gostando ou não, todos nós um dia vamos para o mundo espiritual. Isso é fato, Não dá para alterar esse fato. Mas como será esse momento, Então, as palavras de hoje eu baseei no livro As Confissões de Santo Agostinho, a partir do mundo espiritual. Foi um livro, se eu não estou enganado, saiu no ano de 2010, ou será que foi 2001? Agora não, 2001, Foi quando saiu esse livro, Então foi uma série de relatos que o Dr. Sam Hunli, para os irmãos talvez que não saibam quem é, foi a pessoa que sistematizou o pensamento da unificação, que fez também ali a crítica e contraproposta ao comunismo. Foi uma pessoa que, quando a gente vê a história do Dr. Sam Hunli, ele era uma pessoa, antes de conhecer a igreja, um materialista, um comunista, Mas depois conheceu os verdadeiros pais, que entendeu o princípio, Então ele mudou completamente sua forma de pensar, sua forma de agir, e começou a entrar profundamente dentro do ensinamento dos verdadeiros pais, do princípio divino, e sistematizou, esse pensamento de uma forma lógica, de uma forma científica, Que aí nós temos aí aquilo que chamamos de pensamento da unificação, Um livrinho azulzinho, acho que nem existe mais hoje, para venda, Mas é um livro bem aprofundado nessa questão científica, Então, naturalmente, depois que ele compreendeu o princípio, o Dr. Sam Hunli, ele começou a fazer muitos livros, ele começou a fazer muitos apontamentos, muito material para que pudesse nutrir as famílias abençoadas, para que pudesse declarar, não apenas no âmbito religioso, mas principalmente no meio acadêmico, no meio científico, acerca de quem eram os verdadeiros pais. Após ali para o mundo espiritual, naturalmente que esse desejo de conhecer o mundo espiritual, de sistematizar
também uma teoria sobre o mundo espiritual também, né, o avassalava, né, o que fazia ele querer entender, aprofundar e escrever também. E a partir disso, né, nós começamos a receber, né, do Sharakin, né, lá na Coreia, começou a receber uma série de relatos dele do mundo espiritual, onde a partir disso foram feitos diversos livros, né? Talvez o primeiro que os irmãos devem lembrar é aquele azulzinho chamado A Realidade do Mundo Espiritual e a Vida na Terra. Acho que foi o primeiro livro lançado dele, né? E posteriormente, né, foram, né, revelados mais diversos livros, dentre eles esse livro, né, As Confissões de Santo Agostinho a partir do mundo espiritual. Pessoal, quem foi Santo Agostinho? O pessoal já ouviram falar de Santo Agostinho? É um santo para o mundo cristão, talvez, né, um dos mais respeitados aí pós-apóstolos, pós-Cristo, né? Por quê? Quem foi Santo Agostinho? Só para a gente entender um pouquinho, né, da cronologia dele, do meio de onde ele está aí, né? Santo Agostinho foi um homem que viveu por volta do ano de 380 depois de Cristo até o ano 400 e alguma coisa, né? Se a gente pegar historicamente falando, esse período é um período que está acontecendo o quê? Externamente no mundo, especialmente dentro do Império Romano, né, que era o centro, de certa forma, naquela época ainda era o centro do mundo, né? O que está se passando? Observe que pós-crucificação de Jesus, né, nós iniciou aí um período de perseguição, né, aos apóstolos, primeiramente pelos judeus, né, pelo próprio judaísmo começou a perseguir, né, aqueles que se chamavam, né, cristãos primitivos, né, ou seja, os apóstolos, Pedro, Paulo, Tiago, João, entre outros. Conforme esse tempo foi passando, o mundo espiritual não quer deixar passar hoje, hein? Então essa perseguição, ela migrou, né, vamos dizer assim, ela migrou do judaísmo, necessariamente, para o Império Romano, propriamente dito, né? Tem até alguns fatos que denotam o porquê disso aconteceu. Dentre eles, né, os cristãos começaram a incomodar muito ao Império Romano, especialmente ao imperador, né? Um fato específico, né, que pelo menos é um dos fatos que eu percebo, né, como do que deu aquele estopim, foi quando o apóstolo Paulo, né, depois que pediu ser julgado por um juiz romano, ele segue para Roma, e lá em Roma ele faz uma série de conversões. Dentre essas conversões, né, por volta do ano 50, 60 depois de Cristo, estava ali uma das, vamos dizer assim, uma das concubinas do imperador Nero, né? Então, era uma concubina, segundo a história diz, que ele gostava muito, e quando ela se converteu ao cristianismo, que ela abandonou a vida no palácio, diz a história que ele ficou muito revoltado, e a partir disso ele mandou Paulo, né, para a prisão, e posteriormente pediu ali que decepasse, né, que arrancasse a cabeça de Paulo, né? E lá na prisão, diz a história também que Paulo converteu o copeiro de Nero, e ele deixou ele mais nervoso, ainda mais revoltado ainda, né? E posteriormente, depois dessas situações, né, o que aconteceu? Começou realmente uma grande perseguição ao cristianismo, onde nesse momento era proibido você ser cristão. Se uma pessoa manifestasse ali a sua fé no cristianismo, o que acontecia com essa pessoa? Simples. Era pena de quê? Pena de morte, né? Ou seja, era proibido você confessar ser cristão. Né? Por isso que nesse período de 400 anos, desde da crucificação de Jesus, né, até o reconhecimento do cristianismo, é um período quando o cristianismo foi conhecido como a seita dos nazarenos, né? Ou seja, era algo que era proibido, era algo que não era visto com bons olhos. Então, no ano 352, o imperador Constantino, né, ele manda cessar a perseguição. Por que cessar? Porque os cristãos começaram a crescer, começaram a aumentar em número, né? Começaram a crescer, e o imperador percebeu, opa, vai chegar um momento que de tanta coisa que a gente está fazendo contra ele, tanta perseguição, eles vão se levantar contra o império e pode acabar com o império, de dentro para fora, né? Então ele manda cessar a perseguição. Então no ano de 392 depois de Cristo, né, quando o imperador deu
Teósio I, então ele ratifica o cristianismo como a religião oficial de Roma. E é nesse contexto, dentro desse ano, dentro desta situação, que aparece aquele que o autor dessas palavras de hoje, que chamamos aqui de Santo Agostinho. Então, o que Santo Agostinho, pessoal, ele faz? Santo Agostinho, ele começa a chamar aquele cristão que estava hoje som. Então, o que está acontecendo aqui, pessoal? O cristão, aquele cristão que estava acostumado a ser perseguido, a ser morto, a ser torturado, a ser levado ao cárcere, esse Santo Agostinho começa a chamar esse cristão para declarar a sua fé. Então ele começa a falar: olha, cristão, agora você não precisa mais se esconder, agora você pode falar abertamente, Mas Santo Agostinho, ele começa a trazer o cristão daquela época para o cristianismo primitivo, para aquela fé primitiva demonstrada ali pelos primeiros apóstolos, Então, dentro desse contexto de sistematismo, dentro da teologia, aquilo que chamamos da cidade de Deus, da sua grande obra, Onde ele começa a falar que tudo aquilo que é terreno, é de Satanás, E a igreja cristã é onde você vai encontrar ali, ele começa a sistematizar essa ideia da Igreja Católica Romana como a cidade de Deus. Então, aqueles que seguem podem encontrar ali com Deus. Então, ele começa por trazer esse cristão para essa realidade, para essa nova vida, e faz aí realmente uma grande renovação dentro do cristianismo. Naturalmente que Santo Agostinho, depois foi para o plano espiritual, também passou muito tempo, foi uma pessoa de um grande renome no plano espiritual, e quando o Dr. Sun Hyun Lee foi para o plano espiritual, foi uma das pessoas que, por ter marcado a história, então ele quis conhecer e quis testemunhar ali o princípio. Então, após esses testemunhos, ele começa a dar esse que vai ser o tema do nosso sermão de hoje, que é a nossa morada no mundo espiritual. Então, observe que este tema não é baseado nas palavras do Dr. Sun Hyun Lee, mas baseado na percepção que esse santo cristão, santo católico, Santo Agostinho teve a partir do momento que ele foi para o plano espiritual. E observe que é interessante que esse tema, nossa morada, ele fala bem exclusivamente, não para a nossa morada no sentido do mundo inteiro, mas exclusivamente de quem? Dos unificacionistas. Onde será que será a nossa morada, a igreja de unificação no plano espiritual? Onde será? Vamos começar a estudar esse conteúdo. Vejamos lá. O reino da unificação no mundo, do mundo espiritual. Olha lá. O reino da unificação do mundo espiritual deve ser bem pouco conhecido para vocês. Vocês já ouviram um tal nome como reino dos céus e paraíso, mas talvez haja alguns que já ouviram sobre o reino da unificação do mundo espiritual. Simplesmente falando, este reino pode ser chamado de Vila da Unificação, onde de 80% a 90% dos residentes são membros da Igreja de Unificação, vivendo juntos com os outros que não são membros. Então observe, pessoal, alguém já ouviu falar de reino da unificação no mundo espiritual, hein? Negócio estranho, Observe que Jesus ele falava assim, na casa do meu pai há muitas o quê? Há muitas moradas. Isso quer dizer o quê? Que no plano espiritual há diversos níveis. Muito além apenas daqueles que são comumente conhecidos pelo ser humano. Quando se pensa em mundo espiritual, o mundo de uma forma geral, pensa no mundo espiritual baseado em 3 níveis. Quais são eles? O céu, paraíso e o inferno, Mas será que existem só esses 3 níveis? Até pelos próprios discursos, palavras dos pais, palavras do princípio, nos demonstra que há diversos níveis no mundo espiritual. Então, em cada região do mundo espiritual, habita um determinado grupo de pessoas com pensamentos semelhantes, com características semelhantes. E isso também não é diferente para o mundo, para a nossa igreja, para a igreja de unificar, para a igreja de unificação. Então, a partir das suas percepções, ele relata que existe um local
ao qual ele denomina como o reino da unificação no mundo espiritual. O que é esse reino da unificação? É o local onde os membros da igreja, cerca de 80% a 90% das pessoas lá estão, foram pessoas que foram membros da igreja de unificação, que conheceram, né, o ideal do princípio, que conheceram aos verdadeiros pais, né, e vivem lá junto. Mas eles vivem junto fazendo o quê? O que será que eles fazem, né, dentro desse local? O que você acha, seu Elton? Está cantando, pulando de nuvem em nuvem. Churrasco, olha, gostei, hein? Gostei da opção do seu Fernando. Vamos ver o que esse pessoal fica fazendo lá, olhe mais. Eu não vou falar aqui sobre o reino dos céus ou o paraíso. Vou falar apenas sobre o reino da unificação do mundo espiritual. Neste reino, a maioria das pessoas que serviram e viveram com os verdadeiros pais na terra, antes de virem para o mundo espiritual, estão vivendo juntos, realizando atividades e organizando eventos como faziam na terra. Ixi, e agora, seus? Pensamos que ia ser um resort, ia ser um local de descanso, um clube, piscina, churrasco, né, seu Fernando? Observe que Jesus falou assim para Pedro: tudo quanto for desligado na terra, será ligado aonde? Será também ligado no reino dos céus. Pessoal, observem que, né, uma percepção particular que eu tinha quando mais jovem, era a percepção de que quando uma pessoa morresse, que ela adentrasse no mundo espiritual, eu achava que a pessoa automaticamente, quando entrasse no mundo espiritual, já ia saber acerca do Messias, já ia saber acerca da verdade, e ali estaria tudo já definido, né? Não precisaria, vamos dizer assim, de mais nada, no sentido de revelar a verdade, mas nós observamos, né, depois, conforme foram chegando mais literaturas, eu tive o entendimento de que, na verdade, meu pensamento era um pensamento equivocado. Na verdade, não é nada dessa forma. Mesmo no mundo espiritual, existem espíritos que estão ainda em estado de ignorância, que desconhecem o princípio, que desconhecem os verdadeiros pais, que desconhecem o curso de restauração através de indenização. Então observe que mesmo no plano espiritual é necessário ainda fazer o quê? É necessário ainda testemunhar. Por isso que ele fala que lá nesse local, né, os membros da igreja estão continuamente realizando atividades, organizando eventos, né, assim como faziam aonde? Assim como faziam aqui na terra. Pessoal, e por quanto tempo vai ser necessário isso? Até que todo mundo espiritual conheça o princípio, conheça a verdade, né, e retorne assim, cumpra o ideal de criação, retornando para Deus. Será que vai ser mais fácil restaurar o mundo espiritual ou restaurar a terra, hein? Pessoal, na terra tem quantos bilhões de pessoas? 7,6, né, bilhões. E no mundo espiritual? Só um tiquinho a mais. Está precisando de voluntário lá. Alguém? Nesse daí ninguém quer ir, né? Mas observe que ainda resta muito trabalho para ser feito. Pessoal, está muito gelado aqui para vocês? Tá bom? Ok. Vamos mais. Olha lá. No mundo espiritual, a condição de ter vivido com os verdadeiros pais na terra constitui um enorme mérito. No reino da unificação no mundo espiritual, há um tipo de esperança e de alegria que não existem em outros reinos do mundo espiritual. Ali há oportunidades de educação especiais de vários níveis. Esse lugar não é o reino dos céus e nem o paraíso. Os que neles residem também esperam alegremente alcançar o reino dos céus no futuro. Por esse motivo, eles estão sempre ativos e cheios de vida. Então, observe, pessoal, que esse local não é o quê? Não é ainda o reino dos céus. Assim como quando Jesus ele foi crucificado e ressuscitou e levou as pessoas para o nível de paraíso no mundo espiritual, o que nós entendemos? Olha o entendimento do paraíso. O paraíso ele é o quê? É uma antessala do quê?
né? O verdadeiro Pai coloca que é uma antessala do reino dos céus. Então observe que as pessoas só podem avançar para o reino dos céus depois que cumprirem a finalidade da criação. De forma análoga, será que as famílias abençoadas, apesar a despeito de terem recebido a bênção, já concluíram todas as suas responsabilidades? Não é o que estou falando, não. Observe que mesmo as famílias abençoadas, mesmo já tendo recebido a bênção, mesmo tendo já mudado a linhagem de sangue, né, muitas famílias ainda não conseguiram cumprir, né, todo o curso de restauração. E em virtude desta situação, elas ficam também em um local de espera, só que é um local diferenciado, né? Como nós falamos, Santo Agostinho ele denominou esse local, né, essa região, como o reino da unificação. Então, nesse local, né, as pessoas, os membros estão lá aguardando até que possam concluir suas porções de responsabilidade, liquidar os seus pecados, liquidar suas indenizações, para que assim, após isso, possam seguir, né, para o reino dos céus. Observe também que neste local, né, existe um ambiente diferente, porque lá, né, para as pessoas que já estão no mundo espiritual, constitui-se um grande mérito estar ao lado daquelas pessoas que um dia conviveram com quem? Conviveram com o Messias, conviveram com os verdadeiros pais, de forma análoga a pensar. Imagina, por exemplo, aquelas pessoas, os apóstolos que conviveram junto com Jesus. Como se você se sentiria, imagina, por exemplo, para um cristão, né, estar ao lado de um apóstolo, como esse cristão se sentiria? Ele se sentiria uma pessoa extremamente ali, abençoada naquele instante, ao estar, por exemplo, ao lado do apóstolo Paulo, de João, de Pedro, Tiago, né? Ele se sentiria uma pessoa extremamente, né, abençoada, porque, olha, essas pessoas aqui foram as pessoas que conviveram com Cristo há 2000 anos atrás, de forma análoga. Muitas das pessoas que lá estão são aquelas pessoas também que conviveram com quem? Conviveram com o Messias enquanto estavam também na terra. Então, em si, só este fato constitui, ele diz lá, um mérito, um enorme mérito, né? Olha, aquele fulano, ele conviveu, ele apoiou, ele serviu diretamente, né, ao Messias. Os espíritos que habitam em outras regiões do mundo espiritual. Olha lá, de outro lado, por que os residentes de outros reinos espirituais normais parecem não ter esperança? Isto é porque eles recebem uma educação sem propósito, sem direção. Desse modo, suas vidas diárias carecem de uma visão do amanhã. As pessoas do reino da unificação do mundo espiritual estão trabalhando duro para levar a verdade dos verdadeiros pais para aquelas pessoas frustradas. Percebe? Uma das grandes diferenças, né, desse local onde habitam os membros de igreja de unificação para outras regiões do mundo espiritual, como nós já falamos, né, mesmo no mundo espiritual as pessoas ainda precisam ser o quê? Elas ainda precisam ser testemunhadas acerca dos verdadeiros pais, acerca do princípio, acerca de toda a palavra. Então, naturalmente, podemos dizer que muitos espíritos estão ainda cegos, estão ainda surdos, né, sem compreender a verdade, vagando sem direção. Naturalmente, quando uma pessoa perde um propósito, um senso de vida, o que acontece com essa pessoa? Né, eu já até comentei uns dias atrás, uns sermões atrás. Pessoal, aqui no Brasil, qual é a segunda maior causa de mortes? Depois apenas de acidentes automobilísticos? Suicídio. O que leva uma pessoa a cometer suicídio? Depressão. De uma forma geral, o que acontece a pessoa levar? Ela perde o senso, ela perde seu propósito de vida. Não existe mais uma razão para ela continuar a viver, né? Por isso acaba levando a pessoa a cometer ali, né, a suicidar, a tirar sua própria vida. Observe que paralelamente também a gente pode colocar que no mundo espiritual, essas outras regiões, muitas pessoas, né, reconheceram uma nova realidade. Você pega, por exemplo, tem muitas denominações do cristianismo que não acreditam no mundo espiritual.
e de repente, quando perdem seu corpo físico, se veem numa realidade, fala, meu Deus, aquilo que eu entendia como certo, estava equivocado. Por exemplo, eu conheço algumas pessoas de algumas denominações que falam assim, que olha, já apareceu meu pai em casa, meu avô que já era falecido, e eu expulsei ele em nome de Jesus, eu falei, sai daqui, demônio, É a percepção que muitas vezes o mundo, as pessoas daqui do mundo têm acerca do plano espiritual. Então observe que nesses casos as pessoas, muitas vezes elas estão vivendo sem uma razão, estão lá tendo que viver uma vida eterna, mas sem um propósito, sem uma direção. Naturalmente que elas ficam também sem esta motivação para seguir adiante, diferentemente desse local que o Santo Agostinho ele comenta, como sendo o reino da unificação. Porque apesar da dificuldade, pelo menos nesse local, as pessoas têm um senso, uma direção clara sobre como mudar, sobre como alterar, como alcançar o reino dos céus. Existe um propósito, existe um objetivo, existe um caminho que foi desbravado. Como é que chama esse caminho que foi desbravado? Para alcançar o reino dos céus, esse caminho é chamado de restauração através do quê? Através de indenizar. É um caminho duro, mas pelo menos é um caminho, é uma direção. Existe um meio claro sobre o qual nós podemos alcançar ali o reino dos céus. Por isso que ele coloca que dentro desse ambiente onde estão ali os membros unificacionistas, existe sempre ali um sentimento, um coração cheio de ansiedade de realizar a vontade de Deus, exatamente porque eles têm esse sentido do amanhã, tem essa direção, esse propósito, claro, em que pode alcançar. Mas devemos ser capazes de mudar as pessoas em nosso ambiente. As pessoas no reino da unificação do mundo espiritual estão vivendo e esperando pela vinda dos verdadeiros pais, e esta visão os faz sentirem-se refrescantes. O interessante aqui é que quando outras pessoas comuns vêm para este reino e convivem com os residentes daqui, tendem a assemelhar-se aos residentes e mudam suas maneiras de agir. Olha que interessante. Aqui eu queria puxar para uma reflexão, para a nossa própria situação. O verdadeiro Pai, ele sempre fala assim nas suas palavras, que nós devemos ser as pessoas capazes de ser influenciados pelo ambiente ou de influenciar o ambiente. Nós devemos ser aquelas pessoas capazes de influenciar. De quando as pessoas do mundo secular se aproximam de nós, pelo nosso exemplo, pelo nosso padrão de vivência, elas possam mudar seus estilos de vida, seus estilos de vivência. Porém, eu pergunto, o que está mais ocorrendo nos dias de hoje para nossa realidade terrena? Nós estamos influenciando ou estamos sendo influenciados? Valendo bombom não, que essa é fácil. Veja lá, pessoal, infelizmente é uma realidade, que infelizmente nós percebemos que estamos mais sendo influenciados do que influenciando. Eu me recordo de uma situação, até já contei uma vez esse acontecimento que passou comigo. Uma vez eu fui visitar um colega, não era da igreja, estava testemunhando para ele, era aniversário do filho dele. Ele me convidou que fosse ter a casa dele, para cortar um bolinho, comer um salgadinho, Falou salgadinho, falou, opa, tô dentro, pode me chamar, Aí chegamos lá na casa dele, Por ser uma pessoa de fora, tinha várias pessoas ali que eu desconheci, todo mundo lá, cervejinha, tinha o vinho, tinha os bebidas lá, os negócios, Aí daqui a pouco tinha um outro rapaz que eu conhecia lá também, Ele me viu lá, começou a conversar, aquele série de coisa. Aí ele pegou um copinho daqueles pequenos, o pessoal coloca a bebida, Aí ele pegou, enche aqui esse copo aqui. Aí pegou, colocou assim no meu lado, daqui, ó. Você vai tomar isso daí. Eu falei, não, obrigado, eu não tomo, não bebo, não gosto de bebida, não sei o quê, E esse rapaz, eu já conhece a situação, tanto que quando ele vinha aqui em casa, que ele ia fazer qualquer coisa, ele sabia que não entrava cerveja, não entrava bebida, não entrava nada disso, E aí, ele tentou interferir lá com aquele rapaz, falou, para com isso, ele é pastor, ele não bebe, para de encher o saco dele, deixa ele quieto. E ele, não, já estava meio alegre,
né? Eu falei, não, ele vai beber aqui, eu vou deixar aqui, ele não vai sair daqui se não tomar esse copinho. Pode tomar. Eu falei, não, obrigado, não quero, aquela situação difícil, né? Eu falei, Deus me ajuda e dá um livramento, né? E é interessante que eu estava bem num lugarzinho onde tinha um corredorzinho que passava para ir para o banheiro, né? E aí aquele rapaz veio lá, estava com um jaquetão de couro, né? Ele passou assim, a jaqueta dele pegou no copo e o copo, ó, pá, no chão. Falei, oh, glória a Deus. Né? Aí naquele mesmo momento, né, o dono da casa, né, que me convidava, tá vendo? Olha, foi Deus que deu livramento para ele, começou a dar risada, né, da situação. Mas observe que nós falamos, né, muitas vezes a gente cede para as questões do mundo, para as questões seculares, enquanto, né, realmente nós devemos impor esse padrão de tradição, né, não apenas, né, dentro de nossas casas, mas em qualquer ambiente a qual adentramos, né? Assim como também ocorre dentro do local. Então, observe que as pessoas que adentram dentro dessa região do plano espiritual, naturalmente elas mudam suas maneiras de agir de acordo com o padrão das pessoas que lá habitam. Mas as pessoas do reino da unificação estão sempre entusiasmadas, testemunhando para as novas pessoas que estão conhecendo o princípio divino pela primeira vez. Eu tentei descobrir como algumas pessoas que não viveram para os verdadeiros pais na terra foram admitidas naquele reino. Descobri que a maioria delas não viveu uma vida confortável e voltada apenas para os seus próprios benefícios na terra. Assim, elas podiam abraçar facilmente o princípio, porque já tinham tido a experiência de viver para os outros. Então, observe que mesmo pessoas que não conheceram os verdadeiros pais, ou que não viveram, né, nesta época que nós estamos vivendo, podem também adentrar, né? Então, elas também, observe que nessa região as pessoas têm que estar fazendo o quê? Estão continuamente testemunhando, assim como nós, né, devemos estar aqui na terra também. Então, essas pessoas, né, que levaram vidas conscienciosas, então, uma vez que elas ouvem o princípio, então elas podem, né, ter essa experiência de também conviver dentro desse local, dentro desse reino, mesmo não sendo, né, uma família que viveu na terra, que conheceu o princípio, né, enquanto estava na terra. Olha lá, o mundo espiritual terá que ser testemunhado. No reino da unificação, no mundo espiritual, muitas pessoas entram e saem livremente. Ali são realizados muitos cursos do princípio, seminários ecumênicos e workshops. Muitas denominações religiosas reúnem-se aqui e eu não consigo distinguir facilmente a qual seita religiosa eles pertencem. Podemos dizer que este é um lugar de entrada para receber os verdadeiros pais, já que a atenção e o amor de Deus está presente aqui. Todos sempre desejam ficar aqui, mas somente porque as pessoas receberam a educação do princípio, atenção aqui, não significa que elas podem ficar aqui automaticamente. Também, mesmo após receber essa educação aqui, eles estão livres para voltar para casa, assim como na terra. Só observe, quero mostrar com isso. O padrão de entendimento musical também não é diferente do padrão do entendimento que nós temos na terra. Muitas vezes a pessoa ela vem aqui, ela vem assistir a conferência, ouve a palestra do princípio, recebe a revelação, e a gente fica naquela expectativa. E aí, será que a pessoa entendeu? Aí ela volta, e aí, como é que foi? Foi bom, mas o que você entendeu? Um monte de coisa. Ela volta para casa, daqui a pouco parece que não fez ainda, não entrou, não fez. A palavra não fez efeito. Também acontece também dentro do plano espiritual. Então, mesmo no plano espiritual, muitas pessoas que chegam até ali, recebem educação, não significa que recebeu a conferência do princípio já pode ficar ali. Se a pessoa não viver de acordo com o princípio, ela também não tem autorização para permanecer dentro daquele local. Se não vivermos o princípio, não seremos aceitos no reino da unificação. Olhe lá. Para poder viver nesse lugar, vocês têm que ter vivido uma vida de princípio, assim como ter vivido com os verdadeiros pais. Aqueles com sérios pecados não podem viver aqui,
nem mesmo tendo convivido fisicamente com os herdeiros pais na terra. O reino da unificação no mundo espiritual é um lugar onde todos no mundo espiritual desejam ficar. É um lugar que manifesta a glória dos herdeiros pais. Além disto, é um lugar cheio de amor. Se enquanto você estiver na terra souber programar-se e seguir seu propósito corretamente, dando assistência aos herdeiros pais, você poderá vir para cá. Eu creio que esta é a vida mais sábia que alguém pode levar. Pessoal, ponto importante. Mesmo que eu tenha conhecido o princípio, mesmo que eu tenha recebido a bênção, mesmo que eu tenha convivido com os herdeiros pais, se eu não pratiquei, eu não posso adentrar dentro desse local, não posso permanecer dentro deste local. Observe, lá, pessoas com sérios pecados não podem viver aqui. Naturalmente, por causa dos pecados, ali onde tudo fica exposto, as pessoas naturalmente são repelidas daquele local, né? Então, observe, imagine, por exemplo, para a gente tentar ilustrar essa situação, imagine, por exemplo, uma pessoa que durante sua vida foi um bandido, foi um ladrão, né? E aí ele está lá preso dentro de um local onde só tem também ladrões. De repente chega ali um estuprador, ele é bem recebido? Normalmente eles não querem que fique ali, tem que ir numa cela separada, num local onde só tem pessoas também que cometeram aquele tipo de crime. De forma análoga, quando nós pensamos também acerca desta região do plano espiritual, esse também é um local onde aquelas pessoas, né, que não viveram de acordo com o princípio, naturalmente elas não se sentem bem em permanecer ali, porque seus pecados estão todos, né, isso é uma das questões que existe no plano espiritual, que não dá para a gente esconder. Tudo aquilo que nós fizemos, nosso coração ele está exposto para todas as pessoas. Então, naturalmente, as pessoas que tiveram sérios problemas de pecado não conseguem ali permanecer nesse local onde existe, né, vamos colocar assim, bastante graça de Deus, a expectativa messiânica, né, da chegada dos herdeiros pais e dessa elevação, né, para o nível de reino dos céus. Então, realmente é uma coisa que nós precisamos refletir, né, no nosso dia a dia, acerca do nosso sentido. Será que eu estou realmente vivendo de acordo com o padrão, né, com o padrão do princípio? Mas a graça de ter vivido na época do Messias, eu sempre me senti amargurado por ter perdido o benefício da idade para receber o Messias, mas eu tenho estudado ansiosamente o princípio da unificação e invejado intensamente os membros da igreja da unificação. Vocês não têm ideia do quanto eu os invejo, pois puderam ver o grande mestre na terra e viver junto dele. Por um bom tempo eu sofri imensamente por não ter tido esta oportunidade. Mas para compensar, depois de pensar que aqui ainda há muitas pessoas que não acreditam no mestre, eu me determinei a apresentá-lo a elas. Eu fiz isto primeiramente para me libertar da minha própria ambição. Então observe, pessoal, né, até eu comentei já isso também no outro sermão, né, aquela frasinha clichê, né? O pessoal fala assim: com grandes poderes também vem grandes responsabilidades, né? Nós estamos numa época em que, por algum motivo, a nossa vida coincidiu com a época em que os herdeiros pais, em que o Messias, que o retorno de Cristo, em que a segundo advento do Messias aconteceu sobre a terra. Por algum motivo, por um tempo, nossas vidas coincidiram. Opa, o que eu fiz aqui? Por algum motivo, né, por algum tempo de nossas vidas coincidiram, né, com este momento, né, em que nós podemos assistir diretamente a Cristo, podemos assistir diretamente ao Senhor de segundo advento. Observe que, por um lado, isso é uma grande graça, é um mérito enorme, mas, ao mesmo tempo que é um mérito enorme, que é uma grande graça, também existe por trás da grande graça uma grande responsabilidade. E se eu falho nessa responsabilidade, observe que essas palavras, mesmo que ele coloca aqui, que Santo Agostinho coloca, são palavras que ao mesmo tempo são palavras de exortação, mas também são palavras, né, que nos colocam numa situação de sermos acusados
perante as pessoas do plano espiritual. Porque muitos de nós imaginam que questionarão: olha, você viveu na época do Messias, você conheceu o Messias, você conheceu o princípio, você recebeu a bênção, mas o que você fez? Eu não conheci, eu não vivi na mesma época, não tive a mesma oportunidade. Talvez a pessoa nem fizesse o que nós fizemos, mas lá vai falar: mas se eu tivesse lá, eu tinha feito mais. Eu tinha feito diferente. Pergunto para os cristãos hoje, quando dou a conferência, Missão do Messias, né? Normalmente eu costumo perguntar para as pessoas ouvintes: olha, se você tivesse lá na época de Jesus, você tinha, com esse conhecimento que você está tendo agora, você tinha deixado acontecer o que aconteceu? Ele sempre fala: não, eu teria me unido completamente com ele, eu ia ser o primeiro discípulo, eu ia ser o primeiro apóstolo, eu não tinha deixado ele morrer na cruz, eu tinha orado, não era só por 1 hora, que nem Jesus pediu, não, eu tinha ficado lá às 3 horas direto, orando, jejuando, vigiliando. Observe que é fácil a gente analisar a situação da perspectiva, né, de hoje, mas das perspectivas, quando nós estamos no local, né, realmente torna-se mais complicado as coisas. Porém, observe, é um grande mérito? Mas também, junto com esse grande mérito, vem juntamente com ele uma grande responsabilidade. Uma advertência aos membros unificacionistas. Mais uma. Olha lá. Eu acho que os membros da unificação na Terra, que estão vivendo sob a sombra do Messias da humanidade e dos verdadeiros pais, deveriam ter o espírito dos verdadeiros pais e ir pelo caminho dos pioneiros da humanidade, ensinando-a e disciplinando-a como verdadeiros professores e filhos dos verdadeiros pais. No entanto, eu estou muito triste ao ver que um grande número de pessoas na Terra ainda não conhecem a estatura e o valor dos verdadeiros pais. Todavia, através desta mensagem, eu espero poder comunicar a realidade para as pessoas na Terra. Pessoal, o que é um caminho do pioneiro? O que é ser um pioneiro? Um tempo atrás, aqui do lado, em São Bernardo do Campo, né, tem ali a parte turística ali, que chama os caminhos, não me engano, é Caminhos do Mar, se não estou enganado o nome. Não é Caminhos do Mar, né? O pessoal me ajuda aí. E lá tem o local, né, um dos caminhos sobre o qual, né, os imigrantes, o pessoal, quando começaram a desbravar a cidade de São Paulo, né, atracavam lá em Santos e vinham subindo tudo aquilo ali até chegar, né, aqui em São Paulo. Né? É interessante você ver ali, né, quando você faz aquela trilha lá até chegar lá em Santos, né, em Cubatão, você vai percebendo, né, tem um local lá que chama Estrada de Lorena, você vai vendo, meu Deus, como é que o pessoal, né, fizeram para desbravar, como deve ter sido, né, complicado, como deve ter sido difícil. Imagina você subir aquele negócio lá a cavalo, muitas vezes subindo aqui em cima né, as coisas que chegavam em cima do lombo mesmo, aquele monte de gente. Realmente é uma coisa, né, interessante, né, e traz bastante reflexão. E de forma análoga, quando nós pensamos acerca do âmbito religioso, o que é ser um pioneiro dentro do âmbito religioso? Pega, por exemplo, os apóstolos de Cristo, né, eles foram pioneiros. O que eles fizeram? Foram pessoas que, a despeito de toda a perseguição, a despeito das dificuldades que tinham, né, sempre continuavam ali a perseverar. A exemplo, né, a gente pega, por exemplo, a vida do apóstolo Paulo. Paulo foi uma pessoa que, em um curto período de tempo, por 5 vezes, ele foi levado diante do juiz, por 5 vezes ele foi açoitado, sabe aquele chicote que o pessoal pegava, que deram lá em Cristo? Por 5 vezes ele foi lá açoitado, foi colocado em prisão, passou anos na prisão, né? E olha que Paulo era um cidadão romano, né? Quando ele falava, eu sou um cidadão, o pessoal tremia, né? Porque para ser um cidadão romano você tinha que pagar a sua liberdade com um grande valor, você tinha muitos benefícios a partir dessa situação, não podia ser morto se alguém tirasse a vida, morria um bocado de gente, né? E mesmo tendo esse status, a gente vê, por exemplo, a situação do apóstolo Paulo, foi uma pessoa que sempre foi ali, olha, sofrendo perseguição, sendo preso, fugindo de uma cidade para outra. Como é que ele vivia? Sabe como é que ele vivia financeiramente? O que ele fazia? Ele fazia tendas, ele vendia tendas,
né? Então, aquelas tendas que os soldados utilizavam, né, para pernoctar e construir, e fazia aquelas tendas de tecido, né, e vendia, e com aquilo lá ele sobrevivia, quando de vez em quando recebia alguma esmola, e com isso ele ia levando sua vida, né? Então, observe que, a despeito de todas essas situações, eles perseveraram e criaram aquilo que hoje é a base do cristianismo mundial. Se nós pegarmos, por exemplo, o movimento de unificação, o movimento de unificação ele não é diferente. Imagine como é que, vocês sabem como é que começou o movimento de unificação aqui no Brasil? Lógico, tivemos missionários japoneses, foram os primeiros que chegaram, mas após ele, né, o verdadeiro pai mandou aquele que nós conhecemos como embaixador Kim, né, no ano de 70 e... não sei se 75, não recordo agora a data exata, 76, né, chegou no Brasil. Imagine, pessoal, um coreano vem lá da Coreia, né, desembarca no aeroporto, né, aqui no Brasil, e de repente aqui no Brasil ele sai para o aeroporto. Normalmente quando a gente vai viajar, a gente já costuma ter o quê? A gente já tem um endereço para onde a gente vai, tem um hotel certo, ou tem a casa de algum amigo, tem uma direção. Mas observe que quando esses pioneiros, né, por exemplo, como falamos o embaixador Kim, chegou no Brasil, ele tinha um local para ir? Tinha uma casa para ficar? Tinha uma direção já para onde ele pudesse, né? Essa é a direção? Não tinha. Eu fico imaginando, né, por exemplo, a primeira vez que eu viajei lá para a Coreia, né, eu lembro quando eu cheguei no aeroporto, não conhecia nada, não falava nada, né? E aí tentando explicar, né, que para onde eu queria ir, não falava inglês, não falava só o português e mal falado ainda, né? E aí lá na imigração, né, a mulher falando um monte de coisa em inglês, lógico que eu entendi que ela estava perguntando para onde que eu ia, né? Eu falava, Reverendo Moon, Igreja de Unificação, Unification Church. Não estou entendendo nada. Falei, meu Deus, e quando eu saí, né, foi a primeira viagem que eu fiz, né, de avião, né, também. Aí eu saí daquele aeroporto e falei, meu Deus, e agora, para onde que eu vou? Né, lógico que eu sabia que ali tinha alguém me esperando, né, tinha essa... Agora imagine você chegar num local onde não há ninguém, não tem uma direção, né? Isso não foi apenas com o embaixador Kim, né, os membros da época do quebra. Quantos membros não passaram também por isso? Minha mãe também passou por isso, né? Quando começou o quebra, foi o pastor Ondes, falou que não podia falar para ninguém, parece, né? Veio direção da onde? Que não podia falar dos verdadeiros pais, né? Por causa, quem falasse naquela época era perseguido, né? Era expulso, era perseguido, né? Tinha aquela forte perseguição, principalmente parte da Globo, parte dos comunistas, né? Então, eu lembro que me conta a história que entraram lá no ônibus, né? E foram, cada um vai para uma cidade. Está aqui, né, um pacotinho de Mirabel, né? Mirabel, para quem não conhece, Mirabel é como se fosse aquele wafer, aquela bolachinha pequenininha, né? Era o pessoal restaurava antigamente, né? E aí pegou, está aqui, ó, cada um vai para uma cidade, lá fica escondido, espera um tempo, né? Não fala nada dos verdadeiros pais por enquanto, vai estabelecendo, depois você cria missão, você vai conseguindo membros. E assim o pessoal foi, conta lá que quando chegou lá, saiu da rodoviária, olhou para o lado, olhou para o outro, e agora, para onde eu vou? Não tem nenhum conhecido, não tem casa, só tinha ali aquela sua malinha, caixinha de Mirabel, vamos vender Mirabel, fazer aquilo que a gente sabe pelo menos, né? Ela conta lá da história que quando chegou em determinado caso, uma senhora lá começou a conversar, até que essa própria senhora convidou ela para ficar na casa, e posteriormente, né, então, alugou uma casa, mobiliou, fez a missão lá na região, né, e depois, né, retornou, foi seguido para outra direção. Então, observe, pessoal, isso daí é o caminho do quê? É o caminho do pioneiro. É aquela pessoa que vai, desbravando. É um caminho fácil? Para quem foi para Santo sabe, né? Eu fico olhando quando eu desço lá a serra ali, que você olha aquelas estradas, que eu fico imaginando, meu Deus, como é que o pessoal conseguiu construir esses negócios? Quantas pessoas será que não morreram aqui, para construir um negócio? Esse é o caminho do pioneiro, aquele caminho, né, de dificuldade. Então, observe que Santo Agostinho ele fala que nós devemos, assim como esses pioneiros, adquirir esse mesmo coração, adquirir, né, esse mesmo sentimento e seguir realmente quando estamos com vida na terra, de uma forma sábia, né, para que possamos, né, encontrar então um bom local no mundo espiritual. Como eu descobri, o Reverendo Moon, e ele não é uma pessoa que pode ser julgado por olhos físicos,
mas é um mestre ao qual deveríamos simplesmente assistir e adorar. Devemos ser felizes por poder vê-lo diretamente e receber seus ensinamentos e orientações, para que vocês não sofram a dor do arrependimento no futuro. Limpem seus corações e saiam de seus pequenos eus. Estudem o reverendo Moon, será difícil julgá-lo com sua mente, mesmo que você o analise longamente. Mas aqueles que fizerem esforços diligentes para entendê-lo, a esse será concedida uma chance de dar assistência a ele. Esta é a esperança ardente que eu, Santo Agostinho, trago em meu coração. Observe, pessoal, que a Bíblia ela fala assim, ó, aquele que bater na porta, ela vai se abrir. Aquele que procurar, ele vai achar. Então, observe que encontrar a vontade de Deus, atender a vontade de Deus, depende que eu cumpra primeiro uma certa porção de responsabilidade, que eu saia do meu pequeno mundo, das minhas pequenas limitações, né, e pense de uma forma maior. Observe que ele adverte, né, os irmãos para que busquem profundamente conhecer quem são os herdeiros pais, busquem entender, né, o que eles fizeram, quem são eles, qual, né, a direção, o que temos que fazer para que, a partir disso, né, realmente possamos, né, construir, né, uma boa casa, uma boa morada para o plano espiritual. Olha lá, assista aos verdadeiros pais. Durante a minha vida na terra, eu entendi a existência de Deus e seu valor. Depois do meu despertar, eu quase nunca procurei direções individuais ou vivi uma vida individual. Eu passei o resto da minha vida com uma determinação: viver para Deus. Isso não é motivo para eu lamentar o meu desconhecimento do valor dos herdeiros pais enquanto vivia na terra, porque eu não estava vivendo na época para ser beneficiado com o mérito da idade de servir os herdeiros pais. Todavia, se eu pudesse renascer e servir na terra os pais do céu e da terra por um mês, ou mesmo por um dia, e então retornar para o mundo espiritual, eu poderia viver aqui com muito mais orgulho. Então, observe, pessoal, para quem conhece um pouco da vida de Santo Agostinho, sabe que nem sempre ele não nasceu santo, né? Mas, pelo contrário, o começo de sua vida foi uma vida um tanto quanto tribulada, né? Ele era uma pessoa que não queria saber de Deus. E sua mãe ali, uma devota cristã, né? É Mônica, se não me engano, o nome da mãe dele, né? Sempre fazia ali muita oração para ele encontrar, né, esse caminho de Deus, para ele se encontrar, né, com Jesus. E a partir ele conta que a partir do momento que ele entendeu que ele se encontrou, né, com Cristo, então a partir daquele momento ele nunca mais pensou de uma forma egoísta, mas pelo contrário, ele conduziu sua vida de forma a se dedicar completamente acerca da vontade de Deus. Observe dentro seus apontamentos, né, ele coloca aqui, olha, como eu queria viver pelo menos um dia, que fosse pelo menos um único dia, servindo e atendendo os herdeiros pais. Observe que hoje nós temos essa possibilidade, mas o quanto será que eu entendo, eu estou me apercebendo acerca dessa bênção, dessa graça que nós temos no dia de hoje? Vale aí a reflexão. Qual será o seu legado para o mundo? O que nós vamos deixar para o mundo, pessoal? Se eu tivesse vivido nessa época, assim como viveu o Dr. Lee, eu teria deixado muitos livros sobre o ensinamento dos herdeiros pais e sobre suas visões da humanidade. No entanto, tudo que eu posso fazer é consolar a mim mesmo, centralizando meu pensamento em minha imensa gratidão por receber privilégios especiais no mundo espiritual, os quais não estão disponíveis para a maioria dos espíritos. Aqui há várias pessoas famosas em diferentes graus, todavia, muitos deles não sabem o valor do Senhor. Então, observe, pessoal, quando nós refletimos sobre a nossa vida, o que nós vamos deixar para trás? O que será que vai ficar? O que nós vamos deixar para as nossas próximas, para as futuras gerações, para os nossos filhos? Feche seus olhos. Imagine agora que nesse momento,
está ocorrendo, né, o seu sepultamento, está ocorrendo o seu funeral. O que as pessoas estarão falando de você nesse momento? Reflita. Será que estão falando, olha, esse fulano foi uma boa pessoa, esse fulano cuidou bem dos seus filhos, esse fulano foi uma pessoa que se dedicou para a vontade de Deus? Qual será o seu legado? Faça a sua autorreflexão. O que será que eu vou deixar? O que será que vai ficar para as próximas gerações? Pode abrir seus olhos. Pessoal, se você não encontrou muitas coisas, isso é um sinal de que eu preciso fazer o quê? Que eu preciso fazer mais. Isso é um sinal de que eu preciso, repensar a minha forma de viver, que eu preciso repensar a minha forma de agir. Fica aí essa advertência, para que realmente possamos fazer esta autoanálise, e não que fulano aponte o dedo. Está vendo? O pastor falou lá que você tem que mudar, que você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, aquele outro. Não, nada disso, mas é uma conversa pessoal. Até eu vendo uma historinha, uma piada uma vez, que falaram que numa entrevista de emprego, havia lá três homens, e eles passaram para a entrevista, e o entrevistador, chegou, fez uma única pergunta na entrevista. E eles falaram assim, olha, o entrevistador perguntou, o que você gostaria que falassem no dia do seu enterro? E um pensou, foi uma pergunta, pegou eles ali de surpresa, e um falou assim, olha, eu quero que fale que eu tive muitos filhos, que eu cuidei bem dos meus filhos, que eu fui um pai amado, um pai que amou, que serviu, que foi fiel à sua esposa. Falou aquele monte de coisa. Foi o segundo. Eu quero que fale que eu fui uma pessoa muito respeitada no meio acadêmico, que consegui muitos títulos, que tive muito poder, que fiz muitas descobertas, todo pensando dessa forma. Aí foi o terceiro, E o terceiro, quando foi perguntado, o que você gostaria que falasse no dia do seu enterro? E ele pensou, falou uma única frase. Eu quero que fale assim, olha lá, ele está se mexendo. Ou seja, está se mexendo, ele não tá morto. Foi o que ganhou o emprego, mas apesar da piada, fica essa reflexão. O que será que vão falar quando chegar o nosso dia da nossa partida? O que será que nós vamos deixar para as próximas gerações? Como será que eu vou ser lembrado? Será que eu vou ser lembrado como aquele apóstolo, aquele discípulo que realmente serviu, que vestiu a camisa? Ou será que eu vou ser recordado como Judas? Observe que as duas situações são passíveis, de acontecer. Ou será que eu vou levar uma vida sem nenhum destaque, de forma que para o mundo, para as futuras gerações, será como que minha existência não tivesse existido? Fica aí, realmente essa reflexão. Olha lá, em nosso tempo de vida na terra, estamos preparando a nossa casa para o mundo espiritual. Eu lembro uma vez que eu ouvi um sermão, meu pai há bastante tempo, ele falava assim que cada boa ação que nós fazíamos era como se nós estivéssemos comandando um tijolinho lá para o mundo espiritual. Eu lembro daquele sermão, ele falava assim, olha, você é uma pessoa que serve muito a Deus, realmente com um coração sincero. Então, ele manda um tijolo melhor, de melhor qualidade. Então, alguns estão mandando um tijolinho de barro, outros estão mandando tijolinho de bloco baiano, outros estão mandando aquele bloco de cimento, estão montando, mandando bons. Qual será? Os materiais, nós estamos preparando para a nossa casa no plano espiritual. Olha lá as palavras do Santo Agostinho. Ele diz, nós seres humanos vivemos na terra por um curto período de tempo, depois nos mudamos para o mundo espiritual, para a vida eterna. Bem poucas pessoas se satisfazem com uma vida medíocre na terra, por isso a maioria delas trabalha duro para melhorar suas vidas, como se fossem viver na terra para sempre. Se tais pessoas morressem de repente, totalmente despreparadas, elas não encontrariam lugar para ficar no mundo espiritual e passariam a viver como mendigos. Pessoal, observe que é natural que, principalmente o jovem, depois que ele alcança a maioridade, o pessoal fala assim, tornou-se dono do seu nariz,
né? Completou 18 anos, naturalmente esse jovem quer começar a fazer o quê? Agora ele vai entrar no mercado de trabalho, agora ele quer procurar, agora eu quero comprar meu carro, eu quero montar minha casa, né? E começa a sonhar, colocar seus objetivos de vida. Aí fala, olha, eu quero ter uma casa na praia, eu quero ter uma casa de campo, eu quero ter um carro tal, eu quero ter uma moto, quero ter um iate, quero ter isso. E para suprir, para alcançar a situação, a pessoa começa a fazer o quê? Dá para conseguir tudo isso se a pessoa ficar só dormindo o dia inteiro? Não dá para conseguir. A pessoa tem que fazer o quê? Ela tem que ralar, ela tem que correr atrás ali de seus objetivos. Então observe que naturalmente aquelas pessoas que querem, né, viver bem, né, na terra, naturalmente não podem levar uma vida medíocre, né, gastando seu tempo, né, com coisas, vamos colocar assim, que não são importantes. Mas observe que mesmo as pessoas, quando chegarem no plano espiritual, podem se ver numa situação totalmente do quê? Despreparadas. Pode chegar no plano espiritual e não ter um local para ficar. Por quê? Porque apesar de não terem levado uma vida medíocre, né, externamente falando, não buscaram o quê? Não buscaram o interno. Viveram apenas pensando no externo, de forma que alcançariam tudo durante seu tempo de vida na terra, que viveriam eternamente na terra, que nunca morreriam, mas se esqueceram do principal, se esqueceram do lado espiritual. Eu lembro uma vez eu vi uma chargezinha, achei bem interessante ela, e mostrava, né, uma pessoa testemunhando para as pessoas do mundo, né, e a resposta das pessoas do mundo. Mostrava lá, né, um crente, né, testemunhando para um jovem, e aquele jovem respondia, não, agora é cedo demais, deixa isso para depois, agora é época de eu brincar, é época de aproveitar a vida, é época de eu fazer outras coisas, depois eu penso em Deus. E no próximo quadrinho mostrava aquele jovem agora já adulto, e agora ele trabalhando dentro da empresa, correndo atrás para lá e para cá, e aquele que ele novamente chamava ele para vir para Deus, para aceitar Cristo na sua vida. E agora ele respondia, não, agora estou ocupado demais, não dá tempo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que pagar a conta, tenho que conseguir meu carro, tenho que pagar o aluguel da casa, tenho que pagar isso, aquele outro. Já no próximo quadro mostrava ele agora constituído sua família, com seus filhos, né? E aí novamente aquela pessoa chamava ele para vir para Deus, e ele respondia, olha, agora não dá, estou ocupado, não consigo, não tenho tempo, tenho que cuidar dos meus filhos, tenho que, né, comprar fralda, tenho que pagar a escola, não consigo pensar em Deus agora. Já na próxima, ela mostrava a ele, né, já velho, e novamente aquele cliente vinha chamá-lo, e agora ele respondia, olha, não consigo, minhas pernas não respondem mais, não tenho mais saúde, né, para ficar indo agora e voltando. E já no último quadrinho, era a imagem de uma sepultura, né, e ali mostrava, agora é tarde demais. Então observe que muitas vezes nós ficamos pensando apenas em questões externas, deixando aquilo que é o mais importante. Observe, pessoal, que nossa vida na terra não vai ser para sempre. Ou tem alguém aqui que tem absoluta certeza que no dia de amanhã vai estar vivo? Tem alguém que tem a certeza? Eu não tenho essa certeza. Eu espero, eu anseio muito, mas eu não tenho essa certeza. Eu não sei como vai ser o dia de amanhã, eu não sei o que vai suceder dentro dessa noite. Então observe que focar uma vida olhando apenas para o agora e se esquecendo-se do amanhã, é uma vida sábia ou é uma vida tola? É uma vida tola. É uma vida que você viveu de uma forma errada. Olha lá o que diz a Bíblia, no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1 a 3, diz lá, estamos certos de que, se esta nossa temporária habitação terrena, em que vivermos, for destruída, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto estivermos morando nessa tenda, gememos almejando ser revestidos de nossa morada celestial, porquanto se de verdade estivermos vestidos, não seremos surpreendidos sem
sem roupa. Então observe, pessoal, o que é esta morada? Diz a Bíblia que o nosso corpo é o quê? É a morada de quem? De Deus, é o templo de Deus. Então observe que neste templo é uma habitação temporária. Quanto tempo vai durar esse corpo? Espero que até os 100 anos pelo menos, mas talvez não chegue. E observe que muitas pessoas estão sendo surpreendidos, e quando chega o momento de adentrar no mundo espiritual, muitas vezes não estavam preparados, foram sem roupa alguma, no sentido de que não se revestiram do celestial, não se revestiram da espiritualidade, não se revestiram daquilo que era o importante, para nós adquirirmos durante o nosso tempo de vida na terra. Por isso, novamente, precisamos refletir, o que são os nossos objetivos, o que são os pontos centrais, da nossa vivência, para não sermos surpreendidos, nesse momento, da entrada no próximo plano. Mas sejamos sensatos em nosso tempo de vida na terra. Quando chegamos ao nosso destino final, depois da longa jornada, sentimos-nos aliviados, desfazemos as malas e nos acalmamos. Mas se a jornada ainda não acabou, não conseguiremos desfazer as malas nem relaxar nossas mentes e corpos. O mundo espiritual é o destino final da vida humana, um ninho para construirmos nossa vida eterna. Porém, se o seu lugar de assentamento e lar eterno não estiver preparado, o que você fará? Você precisa saber que deve construir seu lar eterno enquanto está ainda onde? Na terra, e não quando chegar ao mundo espiritual. Pessoal, observe que esta casa ela é construída sob a base do quê? Do nosso esforço, do nosso cumprimento de responsabilidade enquanto estamos no mundo físico. Por isso, quando estamos aqui, quais elementos, novamente, quais materiais estamos mandando para o plano espiritual? Observe que quando a gente vai viajar, enquanto a gente não chega no nosso destino, dá para desarrumar a mala? Não dá. Tem que manter a mala perto de si. Eu lembro que uma vez, quando estava no STF, estávamos na Argentina, saindo da Argentina, indo para o Paraguai. E lá no Paraguai, nós fomos para o Chaco paraguaio, e depois ali estava determinado que eu já ia retornar para o Brasil, Então eu peguei minha mala, aquele trambolho enorme, fomos lá para o Chaco, O Chaco é um local indígena, fronteira entre Brasil e Paraguai. Meu Deus, imagina você levando uma mala enorme, pesada, sobre em terra, barco, balsa, aquele monte de coisa. Eu falei, meu Deus, que inferno, eu queria pegar aquela mala, jogar dentro do rio, esquecer e vim embora, Não tinha descanso, não tinha paz enquanto não chegava no destino. Pior que depois, o pessoal, levei a mala de besteira, que eu volto para Assunção. Se eu tivesse deixado lá, tinha poupado todo um trabalho, Infelizmente não foi assim que sucedeu. Então observe que só poderemos acalmar quando chegarmos realmente no nosso destino. Qual que é o nosso destino? Qual que é o nosso objetivo? É o reino? É o reino dos céus. Por isso, façamos o quanto devemos, para isso. Mais uma passagem, lá no livro de Mateus 7, 24, 27, diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Pessoal, onde é que nós estamos construindo a nossa casa? Com quais materiais? Essa semana eu vi e todos os irmãos têm acompanhado também, se eu não estou enganado, foi em Mauá, que há um sobrado lá, do nada, caiu, Pessoal, quando eu vi aquele negócio, eu fiquei assim, meu Deus, ai,
Dá uma agonia tão grande ver aquela situação, e a gente começa, né? Às vezes começa a pensar, meu Deus, será que, né, a igreja foi bem feita? Como é que será que está a fundação, né, da igreja? Será que, né, fizeram uma boa fundação? E será que não tem perigo de cair? Fica aquela, sabe, começa a mexer com o nosso psicológico, né? Observe que de forma análoga também, isso vale também para a nossa vida espiritual. Como estamos fazendo a fundação da nossa casa espiritual? Qual é o terreno que nós estamos preparando para construí-lo? Para construí-la? Será que estamos construindo ela na rocha ou será que estamos construindo ela na areia? Observe que tudo isso, né, cabe para a nossa reflexão, né, acerca da nossa forma de vê-la. Só para a gente concluir, eu achei essa historinha, né, bem antiga ela, mas que todo mundo conhece, mas é bem interessante. A fábula da cigarra e da formiga. Já ouviram essa fábula? Como é que é essa historinha? Bem interessante, tem um fundo moral muito, né, muito pertinente àquilo que nós estamos falando no sermão de hoje. Olha lá. Era uma vez uma cigarra que vivia saltitando e cantando pelo bosque, sem se preocupar com o futuro. E, esbarrando numa formiguinha que carregava uma folha pesada, perguntou: Ei, formiguinha, para que todo esse trabalho? O verão é para a gente aproveitar, o verão é para a gente se divertir. A formiguinha falou: Não, não, não. Nós, formigas, não temos tempo para diversão. É preciso trabalhar agora para guardar comida para o inverno. Durante o verão, a cigarra continuou se divertindo, passeando por todo o bosque. Quando tinha fome, era só pegar uma folha e comer. Um belo dia, passou de novo perto da formiguinha, carregando outra pesada folha. Olha lá a formiguinha, como é que ela estava, pessoal. Às vezes é até incrível a gente olhar e ver aquela folha enorme, a formiguinha pequenininha, carregando aquele negócio, e ela não para, aquela fila. E a cigarra ficava só fazendo o quê? Só cantarolando, só curtindo a vida, dançando, cantando, se divertindo, comendo, bebendo, sem se preocupar com o futuro. O que aconteceu? Olha lá. A cigarra então aconselhou: Deixe esse trabalho para as outras, vamos nos divertir, vamos, formiguinha, vamos cantar, vamos dançar. Olha a influência. A formiguinha gostou da sugestão. Ela resolveu ver a vida que a cigarra levava e ficou encantada. Ela resolveu viver também como a sua amiga. Agora a formiguinha só queria saber agora de cantar, de curtir. O que aconteceu? Mas no dia seguinte apareceu a rainha do formigueiro, a mamãe. A mãe chegou. E ao vê-la divertindo, olhou feio para ela e ordenou que voltasse ao trabalho. Tinha terminado a vidinha boa. A rainha das formigas falou então para a cigarra: Se não mudar de vida, no inverno você há de arrepender, cigarra. Vai passar fome e frio. A cigarra nem ligou, fez uma reverência para a rainha e comentou: O inverno ainda está longe, querida. Debochou ainda da cara dela, né? Inverno vai chegar, falta muito tempo para o inverno chegar. Até lá, eu quero só curtir a vida. E o que aconteceu? Para a cigarra, o que importava era aproveitar a vida, e aproveitar o hoje sem pensar no amanhã. Para que construir um abrigo? Para que armazenar alimento? Pura perda de tempo. Certo dia o inverno chegou, e a cigarra começou a tiritar de frio. Sentia seu corpo gelado e não tinha o que comer. Desesperada, foi bater na casa da formiga. Abrindo a porta, a formiga viu na sua frente a cigarra quase morta de frio. Puxou-a para dentro, agasalhou e deu-lhe uma sopa, bem quente e deliciosa. Naquela hora apareceu a rainha das formigas, que disse à cigarra: No mundo das formigas todos trabalham, e se você quiser ficar conosco, cumpra o seu dever, toque e cante para nós. Para a cigarra e para as formigas, aquele foi o melhor inverno e mais feliz de suas vidas. Então observe, pessoal, né? Apesar de ser uma historinha de criança, né? É uma historinha que tem um fundo moral bem, né, importante para a gente, né? Quando nós estamos nos preocupando realmente com o dia de amanhã, observe que para ela ser aceita, ela também vai ter que agora cumprir a sua parte, sua responsabilidade. Então observe que para um,
a responsabilidade é de falar, para outra a responsabilidade de cuidar. Então, dentro daquilo que Deus, o dom que Deus nos deu, nós devemos também cumprir a nossa parte, a nossa responsabilidade. Estarmos sempre preparados, estar sempre pensando no amanhã, né, para que quando chegarmos lá, esse novo ambiente não nos venha de improviso, não estejamos ali prontos, né, para adentrar nessa nova realidade. Conclusão. De certa forma, o modo como você vive sua vida na terra vai determinar se você terá um palácio ou uma choupana no mundo espiritual. Pode haver pessoas que não terão nem mesmo uma choupana ou um pequeno pedaço de terra no mundo espiritual. Você entende o que isso significa? Se você viveu somente para o seu benefício individual, ninguém vai preparar um lugar para você aqui. Na terra, as pessoas pobres conseguem viver da caridade e da ajuda dos vizinhos. Aqui, porém, ninguém vai ter piedade ou ajudar você, porque todo o seu coração vai estar à mostra perante todos, mesmo que você tente encobri-lo de todas as formas diferentes. Observe, pessoal, que enquanto estamos na terra, muitas vezes até, por exemplo, de caridade, né, a gente vê, por exemplo, muitas pessoas pedindo, né, dinheiro e farol, e muitas vezes a gente ajuda, porque o nosso coração, né, pede ali que nós ajudemos, né, a gente não quer ver a gente quer de alguma forma apoiar, né, não ver ninguém a sofrer. Porém, observe que essa realidade também ela não é válida para o plano espiritual. Por que não? Porque no plano espiritual você conhece o interno, o coração de cada pessoa, o coração de cada um está exposto. Então você entende o porquê, né, daquela pessoa estar muitas vezes passando por aquela situação, e muitas vezes não se tem esse mesmo coração de acalentar, de ajudar, que se tem muitas vezes nós temos aqui na terra. Por isso, né, nos preparemos para essa nova realidade, né, preparemos nossa morada, né, de forma sábia, enquanto estamos ainda sobre a terra. Adju? Vamos então, pessoal, fazer uma oração para que possamos encerrar nosso sermão dominical. Boa noite, nossos preciosos e amados Pais Celestiais. Pai, hoje, conforme as palavras reveladas por Santo Agostinho, a partir do Dr. San Li, entendemos, Pai, um pouco mais, nos alertamos um pouco mais sobre a importância, Pai, de prepararmos nossa morada no plano espiritual. Por favor, meu Deus, queremos orar e pedir profundamente a Ti, para que nos dê, Pai Celestial, realmente esse senso de urgência, esse entendimento acerca da situação, de forma que realmente, Pai, possamos fazer nossos melhores esforços para atender e realizar a Tua vontade. Por favor, meu Deus, abençoa todos os teus filhos e filhas que estão conosco nesse momento, aqueles que estão em suas casas, que estarão vendo posteriormente esse sermão, que igualmente as tuas bênçãos, tua graça, teu amor seja canalizado sobre suas vidas, sobre suas famílias. Meu Pai, eu agradeço a vós por tudo. Isso, Deus, é o que eu te oro, relato e agradeço. Eu oro em nome dos Pais dos céus e da terra, no meu próprio nome, no nome de João Almeida, e Tom de Amando Belarmino Novaes, membros de uma família abençoada central da bênção. Adju. Vamos dar uma salva de palmas, Pais Celestiais. Só vou passar alguns avisos para os irmãos e irmãs. Dentre esses avisos, pessoal, na verdade tem um que eu nem cheguei a colocar, a preparar ele aqui, né, desses informativos. O que se refere? Né? Na verdade, ontem à noite, nós recebemos uma mensagem da sede central, orientando, né, sobre a necessidade, nos próximos dias, agora, prepararmos uma mesa de oferta, próximos dias, bem próximo mesmo, na próxima quinta-feira, agora já, nessa semana. E para que seria em virtude do quê? Isso seria em virtude do aniversário de São Juan dos Verdadeiros Pais, né, do Verdadeiro Pai. Estamos ainda, né, para receber informações, para dizer que não recebemos, né, informações sobre isso, que nós temos até o seguinte, foi isso daqui, né, mas observe que a gente tem um pequeno problema com as informações, porque elas estão todas ainda em coreano, não foram nem traduzidas, né, então a gente não sabe exatamente ainda como fazer, como vai preparar esse evento. Sabemos apenas que vai ser agora nessa próxima quinta-feira, né,
e temos que preparar isso e vai ser transmitido, né, ao vivo também, assim como foi o Rally, né, vai ser transmitido também nessa tela para a verdadeira mãe que vai estar acompanhando, né, lá na Coreia. Então, acredito que provavelmente amanhã eu já devo receber mais informações, e aí vou estar compartilhando com os irmãos e irmãs, né, em seus, né, no WhatsApp, no Facebook. Então, para os irmãos que fiquem atentos aí, né, a sair das informações para que possamos atender essa diretiva aí internacional. Também, essa semana foram mandados 2 comunicados, né, através do presidente Coit, né, esse daqui foi mandado na sexta-feira, né, então, olha lá, a partir de a partir de amanhã, sexta-feira, dia 28 até dia 30, domingo, vamos fazer mais uma vez a campanha de 400 venerações. Como esta é a segunda vez, não vou explicar detalhes, mas o conceito e maneira para fazer a condição são os mesmos da anterior. Estou sentindo a necessidade de certo padrão de investimento de condição para esta finalidade. Vamos fazer esta condição juntamente com o investimento na oração para os assuntos de Apolinário, Receita Federal e Antônio Augusto. Muito obrigado pela grande dedicação. Vamos vencer juntos as dificuldades e os problemas legais do Brasil, presidente Coit. Então, o presidente, na verdade, não detalhou, né, exatamente o que está se passando sobre estas ações. Sabemos que são questões jurídicas, né, mas não sabemos até que ponto, né, essas situações aí estão. Então, foi feito esse pedido. Se, eventualmente, algum irmão for fazer também, peço que relatem, né, para que eu possa preparar o relatório e estar encaminhando aí para a sede central. Também um segundo comunicado também do presidente veio durante essa semana, compartilhamos também lá nos grupos, né? Então, a todos os irmãos e irmãs do Brasil, por favor, fazer oração com profundo arrependimento, com lágrimas, sobre os problemas de Caim e Abel, Adão e Eva, dinheiro público no projeto Jardim, que permitiram Satanás fazer o que está fazendo agora através dos problemas legais, incluindo todos aqueles que não estavam no projeto Jardim, devem arrepender com muitas lágrimas por causa do pecado coletivo. Sem lágrimas de arrependimento não vai abrir o caminho para resolver esses problemas. Mesmo aqueles que não estavam no projeto Jardim naquela época, todos devem fazer oração muito seriamente com arrependimento, representando o Brasil perante os pais celestiais e os verdadeiros pais. Temos que conseguir um profundo arrependimento nacional sobre as brigas, ódio, acusação, desunião, etc. Também pelos problemas de queda e pecado de dinheiro público. Quando conseguimos fazer essa oração e de arrependimento com muitas lágrimas, no caminho vão se abrir para resolver os problemas. E assim o Brasil enfrentará um outro nível de providência com grande esperança. Presidente Coit. Então, transmitimos também essa outra orientação, né, que veio nessa semana, a partir da sede central. Também, pessoal, queremos aproveitar, né, para